Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 5º domingo da Santa Páscoa. E a palavra de Deus que nós acabamos de proclamar traz toda uma imagem da igreja do início até os dias de hoje. Uma imagem que nos remete à verdadeira missão, que assim como os apóstolos receberam, também nós recebemos de Jesus. E a missão a cada um de nós é de fazer com que a palavra de Deus seja propagada cada vez mais, para que ela possa crescer, não apenas vendo as dificuldades que desse anúncio pode decorrer, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que quando nós nos tornamos verdadeiramente anunciadores da sua palavra, essa palavra cresce, a comunidade cresce, o povo se aproxima de Deus. Esse é o primeiro apelo que nós encontramos na primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz exatamente isso. O número dos discípulos tinha aumentado. Mas ao mesmo tempo, sabemos que nesse mundo nada é perfeito. A perfeição é somente Deus. Onde está o homem, está a imperfeição, estão os problemas, estão as queixas, estão as discussões, e então também haverá a divisão. Nós observamos no relato da primeira leitura que começou a surgir algumas queixas entre duas comunidades, entre os fiéis de língua grega e os fiéis de língua hebraica. Mas essas queixas são provenientes de quê? De uma fé. E ao mesmo tempo de uma preocupação daqueles de língua grega em relação ao pouco caso que aqueles de língua hebraica faziam referente às viúvas de sua comunidade. Claro que não vamos aqui tomar ao pé da letra, a interpretação do termo viúva somente em relação àquela mulher que perdeu o seu marido, que ficou viúvo. Porque o termo viúva na Sagrada Escritura, ele tem uma conotação mais ampla, que quer dizer também os pobres, os renegados, os marginalizados. E aquele grupo de pessoas que aderiram à fé, que abraçaram o Cristo, que ouviam a palavra, eles começaram a perceber que essas pessoas estavam sendo deixadas de lado. Parece que não só no contexto social, mas também no contexto espiritual. Primeiro momento nós podemos até imaginar que essas queixas trariam uma certa divisão entre as comunidades, mas, pelo contrário, essas queixas levaram todos eles a viver a plena comunhão. Porque quando chegou ao conhecimento dos apóstolos, essa queixa daqueles que haviam aderido à fé na língua grega, eles imediatamente se reuniram para rezar, para pedir a graça de Deus através do Espírito Santo, um discernimento, uma luz, para poder buscar uma solução, para que todos pudessem ter o material, mas também o espiritual. Não podiam de forma alguma desassociar
a vida social e a vida espiritual. E aí, qual foi a decisão que eles tomaram após esta oração? Pedindo a graça do Espírito Santo. Pedro provavelmente disse essas palavras para os outros: nós não podemos deixar de anunciar a palavra para poder servir à mesa. Em outras palavras mais simples e práticas de entendermos, nós não podemos deixar de exercer o nosso ministério de apóstolo, de anunciadores, de pregadores do Evangelho, para nos tornarmos meramente um agente social. Para isso é preciso que nós busquemos entre nós uma solução. E a solução, ela veio através do discernimento do Espírito Santo. É melhor que vocês escolham entre a comunidade homens íntegros, homens de fé, homens de sabedoria. Para quê? Para que eles possam estar a serviço das pessoas necessitadas. E aí diz para nós, contexto da palavra, que esta solução, esta atitude agradaram a todos. E ali então eles escolheram Estevão e mais 6 homens cheios de fé, homens cheios de sabedoria, que se tornaram, depois que os apóstolos impuseram as mãos, fizeram sobre eles a oração, os diáconos. E o que é o diácono? Diácono é o servidor, é aquele que está para servir, não para ser servido. Da mesma forma como o sacerdote, ele está para servir, não para ser servido. Porque no momento em que eu me coloco e me deixo de lado e quero apenas ser servido, eu estou me desassociando do Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Então esses 7 homens cheios do Espírito Santo, eles cheios da graça, ao mesmo tempo que trabalhavam em prol dos mais necessitados, dos marginalizados, dando a eles o necessário para a sobrevivência, também davam a eles a presença de Deus. Esse é o trabalho, essa é a missão. Diácono é aquele que está apenas a serviço da mesa do altar, mas a serviço de todos. E todos nós também, assim como nós temos o sacerdócio comum de Cristo, também cada um e cada uma de nós cristãos, batizados, católicos, devemos exercer na nossa comunidade a nossa diaconia. Se colocar a serviço, estar à disposição de Deus na pessoa dos mais necessitados. Será, meu irmão, minha irmã, que nós estamos buscando viver realmente esses ensinamentos? Claro que se não houvesse a fé, a oração, aquelas queixas poderiam ser transformadas numa divisão. Mas pelo contrário, aí veio o quê? A unidade entre eles. Veio a comunhão plena, tanto entre os fiéis de língua grega, quanto os fiéis de língua hebraica. Diferentemente do que acontece hoje na nossa realidade, dentro das nossas igrejas, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas. Porque o importante, o centro de tudo é o Cristo, é a vivência dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E como nós vivemos de queixas? Há queixas para tudo. Nós só queixamos, reclamamos, mas nós não buscamos uma solução para não permitir que as nossas queixas
e macule a imagem da nossa igreja, que crie divisão, que crie contendas. Nós precisamos o quê? Renovar a imagem da nossa igreja, não só no sentido institucional, mas a igreja viva que somos nós. Quando nós buscamos viver retamente os ensinamentos do Senhor, quando nós abraçamos a fé com toda a responsabilidade e disponibilidade para se colocar a serviço. Veja que entre aqueles que haviam sido escolhidos, havia um que era um grego, que seguia a religião dos judeus. E aí o que acontece? Aquelas pessoas menos favorecidas, elas eram cuidadas, tinha todo um trabalho social com elas, e a palavra de Deus crescia, por causa do exemplo, por causa do abraço da fé. E aí diz para nós, entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé em Jesus. Ora, meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus pede de nós hoje. Essa é a missão. Para quê? Para que nós possamos abraçar a fé verdadeiramente. A nossa missão não é apenas resumida uma vez por semana, que é aos domingos de modo particular. Nós não podemos ser cristãos católicos apenas de banco. Nós temos que ter ação, nós temos que sair, nós temos que anunciar a palavra, nós temos que fazer com que aqueles que ainda não aceitaram a palavra de Deus hoje, através do nosso exemplo, do nosso testemunho, do amor devotado ao próximo, independentemente de quem ele seja, atraiam essas pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o caminho. Por outro lado, lá na segunda leitura, Pedro, ele vai fazer o convite que fez naquele tempo, convite que faz a cada um e a cada uma de nós. E qual é o convite? Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Meu irmão, minha irmã, como as pessoas estão se distanciando de Deus, como as pessoas estão deixando de lado essa pedra viva que é Jesus na nossa vida. Veja que agora há pouco me dirigia para a comunidade de Aré, que eu fui celebrar lá às 7 horas da manhã. Então por volta de umas 6 e pouco eu já estava passando aqui na rodovia. Olha o que eu encontrei de pessoas, de gente saindo de um clube que tem lá próximo ao cemitério, e que estavam todos à beira da estrada, talvez esperando carona para voltar para casa. Não é brincadeira, quer dizer, estamos nos afastando da pedra que é Jesus, e nos aproximamos das pedras de tropeço, que são as coisas do mundo. Ninguém é proibido festejar, ninguém é proibido passar a noite numa balada, num baile, num clube, mas onde está Deus na sua vida? Como que eu tenho buscado esse Deus? Como eu tenho me aproximado dele? Claro, forma de aproximação há várias, através da escuta e da vivência da palavra, através da Eucaristia, mas de modo particular, através do amor ao próximo. Aí é que está, é aí que nós temos que nos aproximar de Jesus. Jesus, ele está presente no irmão e na irmã. E quantas vezes nós buscamos apenas viver segundo as queixas? Essa pessoa não presta, aquela é pior ainda, o outro nem se fala, e com isso vai criando a divisão, vai criando a perseguição. Nesse contexto da segunda leitura, a igreja estava sendo perseguida. A igreja que eu digo, os primeiros cristãos, mas eles tiveram a graça de manter fiéis ao Cristo, fiéis à palavra anunciada.
porque eles aceitaram essa presença de Jesus em sua vida. Por isso, o apóstolo vai continuar dizendo para nós: rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Essa pedra angular é a pedra perfeita. E quem é a pedra perfeita? É Jesus. Ele é a nossa rocha. É nele que nós devemos construir a nossa vida, para que as intempéries do dia a dia não nos faça desmoronar. Lembram daquela passagem do Evangelho narrado por Mateus, que Jesus vai dizer exatamente sobre isso? O homem imprudente é o homem que se afasta da pedra angular. O homem prudente é aquele que vai construir, que vai edificar a sua vida nesta rocha. E pode vir qualquer tipo de tempestade que não é capaz de abalar aquela construção. Às vezes, meu irmão, nós estamos caindo porque nós não estamos firmes na rocha que é Jesus. Por outro lado, fazendo essa imagem também da igreja, a igreja que somos nós, Pedro vai dizer que nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido, porque nós somos os membros de Cristo, e nós somos escolhidos. Escolhido para quê? Para seguir exatamente esse caminho. E que caminho é esse? Aquele que nos é apresentado no Evangelho, que é Jesus. Aqui nessa passagem do Evangelho, nós encontramos um duplo sentido, que é o discurso de despedida. Primeiramente, Jesus vai fazer esse discurso visando a sua condenação, a sua morte. Mas por outro lado, ele também pode ser levado a uma dimensão mais futurista, que seria a sua ascensão, a sua volta para o Pai. E aqui ele vai dizer: não perturbe o vosso coração, não se deixe perturbar pelas perseguições, pelas queixas, pelas divisões, mas tenham fé. Tende fé em Deus, tende fé em mim também, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu vou voltar para o Pai, e vou preparar um lugar para vocês. Quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei todos comigo. Para quê? Para que onde eu estiver, vós também estejais. E aí ele vai dizer: e para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Mas Tomé vai dizer: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Para onde vais? Mostra-nos o caminho. E aí Jesus aponta para si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não foi, Jesus não será, Jesus é. E é aqui que nós devemos firmar a nossa fé, meu irmão. É no hoje, é no aqui e no agora. Jesus Ele é o caminho que eu sigo, Ele é a verdade que eu vivo, Ele é a vida que eu possuo. Se eu estiver fora disso, meu irmão, minha irmã, eu estarei sendo derrotado. Vejam, naquela pedra, nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o seu destino. Mas nós não, nós acolhemos a palavra. Se nós acolhemos a palavra, nós devemos viver essa palavra. Nós devemos seguir esse Jesus. Não basta apenas pedir que Ele nos mostre o Pai, como Filipe pediu: mostra-nos o Pai, e isso já basta. Não basta. Não basta apenas você ficar na contemplação. Nós temos que ficar na ação. Quando Jesus volta definitivamente para o Pai, na sua ascensão, que dentro em breve estaremos celebrando, aqueles apóstolos, os seus discípulos, se encontravam na Galileia. No momento que Jesus estava subindo para o Pai, aí eles ficaram ali estáticos, de boca aberta, olhando para o céu,
contemplando a volta de Jesus para junto do Pai. E o anjo vem e diz: homens da Galileia, o que vocês estão fazendo aí parados? Olhando para o céu? Da mesma forma como esse Jesus subiu, ele voltará. Agora, ide, coloque em prática a missão que ele vos designou, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de levar adiante o seu reino, a missão de amar o próximo, de ajudar os necessitados. Vão, regace as mangas, não fique aí parado esperando que esse Jesus volte glorioso e os encontre ajoelhados de boca aberta, na contemplação. Ora, meu irmão, minha irmã, quantos de nós vivemos na contemplação e não temos ação? Quantos de nós nos acomodamos diante da palavra de Deus, diante da missão que Ele mesmo nos confiou? E aqueles que se acomodam é exatamente aqueles que não acolhem a palavra de Deus. É aqueles que se tornam pedras de tropeço no crescimento da vida espiritual, comunitária e social da comunidade. Precisamos agir, precisamos nos deixar ser impulsionados pelo Espírito Santo. Tudo que fazemos, nós fazemos pela graça de Deus, meu irmão, minha irmã. O caminho é esse. Nós não tomamos atitude simplesmente por tomar. Por isso que a palavra de Deus está sendo sufocada nos dias de hoje, porque nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Nós damos atenção àquilo que o mundo prega, àquilo que o mundo ensina. A isso nós aplaudimos. Vejam, a palavra de Deus crescia, ela espalhava, e o número daqueles que ouviam e acreditavam abraçavam a fé. Parece que hoje está fazendo o contrário. As pessoas estão se afastando, talvez porque não queiram fazer a vontade de Deus. Como disse naquela entrevista num canal de televisão, aquela que nós aplaudimos como a rainha dos baixinhos, que é a Xuxa Meneghel. Vocês podem pegar aí na internet, vocês vão encontrar essa entrevista dela no canal de televisão. Eu não sei se foi no Serginho Grosman que ela falou isso. Foi num canal de televisão aí que ela deu a entrevista. E qual foi a entrevista que ela deu? O que ela diz na entrevista? Que a Bíblia precisa ser reescrita novamente. Por quê? Porque na Bíblia só está contido a realização da vontade de Deus. Ou seja, eu vou reescrever a Bíblia e vou colocar aquilo que eu quero, a minha vontade. É o mesmo que dizer, meu irmão, minha irmã, da gente reescrever a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Qual a oração que Ele nos ensinou? Não é o Pai Nosso, que nós rezamos em todas as nossas celebrações, até mesmo nas nossas orações particulares? E na oração está contido: seja feita a vossa vontade. Vou reescrever o Pai Nosso e vou dizer, porque o Pai Nosso é bíblico. Pai Nosso é bíblico. Ele não foi inventado e criado pela sabedoria humana, não. É a única oração que Jesus nos ensinou por excelência. Não há nenhuma oração mais importante do que a oração do Pai Nosso na vida do cristão, porque é a oração que o Senhor nos ensinou. E lá está: seja feita a vossa vontade. Então, reescrevendo a Bíblia, eu vou colocar lá no Pai Nosso: seja feita a minha vontade, não a vossa. Como é que a humanidade chega a esse ponto, meu irmão, minha irmã? Porque há muitos desses que se acham, que se gabam artistas, talvez não sabem nem quanto é 2 mais 2. Entende nada. Assim como não entendo nada de televisão.
Só porque é artista, porque é famosa, porque tem dinheiro, aí vai incutir na cabeça dos seus seguidores, porque se gabam dizendo que tem não sei quantos milhões de seguidores nas suas redes sociais, e aí todos aqueles seguidores vão aplaudir. É isso mesmo, precisa fazer isso mesmo, precisa mudar a Bíblia, precisa reescrever a Bíblia. Quem somos nós, meus irmãos e minhas irmãs? Disse Jesus: ai daquele que tirar uma vírgula da Escritura. Ai daquele. E aí o mundo está aí perdido, está a caminho do abismo, não o caminho da salvação. O caminho que nós estamos seguindo hoje, meu irmão, não é o caminho de Jesus, é o caminho do abismo. Veja as nossas famílias como estão sendo desfaceladas pouco a pouco. Veja os nossos jovens que estão se perdendo no caminho das drogas, da prostituição. Veja as nossas crianças que estão se perdendo no caminho da desobediência, da falta de respeito, da falta de amor. Não é o caminho de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É nele que nós devemos seguir, sem deixar de fazer aquilo que nós temos o costume de fazer, sem deixar de assistir o meu futebol, sem deixar de ir a um baile, sem deixar de ir a uma festinha. Mas Deus em primeiro lugar, para aquele que crê, para aquele que ouve a palavra, para aquele que acolhe a palavra, tem que fazer isso, meu irmão. Então veja, por isso que é depois dessas atitudes lá dos primeiros cristãos, que aqueles que ainda não haviam abraçado a fé, vão dizer: vejam como eles se amam. É o verdadeiro retrato da igreja. É esse retrato que nós devemos reformar, meu irmão. Quantas vezes a gente sente que as nossas comunidades hoje têm uma imagem negativa, uma imagem de divisão, e a comunidade é dividida, a comunidade é isso, a comunidade é aquilo, o povo é assim, o povo é assado. Não, vamos resgatar a verdadeira imagem, vamos pintar essa imagem do amor de Deus, dessa unidade entre nós, desse nosso comportamento. As queixas existem, mas vamos colocar elas diante de Jesus. Vamos deixar com que o Espírito Santo nos mostre a solução através das nossas atitudes evangélicas, porque não é o homem que toma as decisões. Certa ocasião Pedro disse, o Espírito Santo e nós decidimos. Ele não disse nós e o Espírito Santo. Quantas vezes nós chegamos com nós na frente, porque nós decidimos assim, padre. Mas nós quem? Nós da comunidade. Vocês rezaram para decidir isso? Não, mas ficamos conversando um aqui, outro ali, e chegamos a essa conclusão. Coloque-se de joelho diante de Jesus, peça a graça do Espírito Santo para te dar discernimento, para ver se realmente o nós vem na frente ou vem depois. Coloque-se o Espírito primeiro, deixa o Espírito Santo agir. Se o Espírito Santo não age, meu irmão, a tendência é o quê? É haver esse desmoronamento. Isso vai fazer as nossas comunidades, hoje pode ocorrer o risco de acontecer o que aconteceu com aquele prédio do Sérgio Naia, desmoronar. Por quê? Porque ele foi construído com areia de praia, areia salgada, comeu toda a ferragem e o prédio veio por terra abaixo, matando muita gente. Talvez muitos aqui não sabem da história, mas nós mais velhos conhecemos, Não só isso, porque nós queremos colocar as coisas na areia, na pedra irregular, não na pedra angular, que é o Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nesse quinto domingo da Santa Páscoa, vamos olhar para o exemplo dos primeiros cristãos, vamos olhar para os nossos irmãos necessitados, vamos ser verdadeiramente missionários da palavra, seja onde você estiver. Você não precisa, de colocar uma batina, de colocar uma túnica,
Você não precisa de colocar uma roupa bonita para você anunciar a palavra de Deus, não. Anuncie a palavra com um gesto de amor, amando o próximo, respeitando a dignidade do outro, acolhendo os mais necessitados. Aí sim, todos nós iremos ouvir futuramente, quem sabe, essas mesmas palavras: vejam como eles se amam. Então que nós sejamos fiéis a Jesus e que nós possamos segui-lo como caminho, verdade e vida. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele essa graça. Fiquemos agora em pé e vamos juntos professar a nossa fé.